Olá, bem-vinda e bem-vinda a mais um episódio da Saúde do Futuro, o sítio ideal para estar se queres aprender a viver a vida dos teus sonhos. Muitas pessoas ultimamente me têm perguntado o que é que a vida dos nossos sonhos tem a ver com a saúde do futuro. E eu passo a explicar porque tem tudo a ver. Ou seja, quando tu consegues estar plenamente alinhada e alinhado com a tua alma, com aquilo que a tua missão de serviço te trouxe cá a esta terra para cumprir, quando nós conseguimos estar plenamente sintonizados com esse plano de alma, ou seja, o nosso corpo está em completo equilíbrio. E adivinha? Em pleno equilíbrio, ou seja, a doença não aparece, podem aparecer alguns sinais, alguns sintomas, quase como guias do caminho. Ou seja, mas não chegamos a ter uma doença grave, porque no meu ponto de vista, muito humildemente, partilho contigo que cerca de 95% para mim das condições de saúde têm a ver com estas... o não escutarmos a alma e aquilo que ela quer. E hoje então a questão está muito ligada a estas reflexões sobre a alma. Vem de uma colega enfermeira e a Sónia diz-nos o seguinte: Olá viva, querida Andreia. Gostava que me ajudasses a perceber se os dons e as aprendizagens mudam durante a vida. Ou seja, se uma determinada aprendizagem foi adquirida, significa que consegui atingir o meu propósito. Ou depois de uma aprendizagem adquirida, eu avanço para outra meta-nível, ou seja, para outra aprendizagem com outro grau de exigência mais elevado. Uma outra questão que me inquieta é relativamente aos dons. Se já existem em mim, por que é que eu temo o meu próprio dom? Porque me importo em contradição ao que já é intrínseco em mim. Pois é possível que esteja a ativar o dom pela negativa, mas porquê? Como é que eu desbloqueio essa corrente, que no meu caso mais específico é o dom de me expressar de forma autêntica e livre? Eu não tenho a capacidade de um discurso fluido quando confrontada. O meu raciocínio bloqueia e não passa a essência da mensagem. Construo um discurso mais vazio de conteúdo porque perdi o foco. Existem métodos de desbloqueio nesta situação? Pode existir uma série de experiências negativas anteriores que me condicionam? Também tenho a noção que o mesmo não acontece se eu estiver sozinha a escrever. Esse bloqueio não existe. Grata, Andreia, por refletirmos sobre estas questões. Grata a ti, minha querida Sónia. As questões que colocas são profundamente pertinentes e para quem nos está a ouvir, ou seja, temos um background que a Sónia já fez uma análise cabalística em que esta linguagem das aprendizagens, dos dons, é explorada e nesse sentido, Sónia, obviamente que nós temos dons que já foram de alguma forma conseguidos, não são temas que trazemos para esta vida, trazem como dons. O que acontece é que nós somos um ser complexo. E apesar de um dom poder estar completamente aprendido, todos os outros, e aqueles dons específicos, que no teu caso agora não me recordo exatamente quais eram as aprendizagens específicas, muitas vezes estão ligadas a aspectos que não têm a ver com o dom em si, que neste caso estamos a falar do dom da expressão, mas pode ter a ver como tu dizes e repara como é tão interessante quando nós fazemos as perguntas, e há quem diga quando encontramos a pergunta, encontramos a resposta. Tu própria referes que não existe este bloqueio em ti de expressão, o que existe é quando és confrontada, ou seja, é quase como se o teu sistema nervoso simpático, não é o nosso sistema nervoso central automático, reagisse com um bloqueio, com uma forma de choque, certo? E perdes o foco e de repente já não consegues falar. Mas isto não tem a ver com a parte da expressão, e quando falamos do dom da expressão, é o dom de sermos autênticos, de expressar aquilo que nós sentimos, e quando ele está aprendido, ele existe sempre. Menos, obviamente, ou seja, em situações que estamos a trabalhar já outros temas. E antes de me alongar para este tema do confronto, o que é que provoca em ti, quero dizer-te que efetivamente as aprendizagens que nós temos, a análise cabalística faz quase uma análise, como se fosse uma fatia daquilo que é as nossas reencarnações, e obviamente a Cábala fala uma linguagem para quem acredita em reencarnação, ou seja, a nossa alma tem várias e sucessivas vidas
E esta análise, esta vida de agora é quase uma fatia. E quando tens uma aprendizagem nesta fatia, ela vai estar desde que nascemos até que morremos. Obviamente o que acontece é que nós vamos, tal como tu referiste, refinando estas aprendizagens. E uma aprendizagem, por exemplo, da expressão com 10 anos de idade é muito diferente de como se manifesta essa mesma aprendizagem quando já temos 30, 40 ou 50 anos. A vida é uma evolução contínua. Agora, focando-nos nesta questão que falas do confronto, o que me parece, e obviamente tu perguntas de que formas é que eu posso desbloquear isto, e a forma é escutar e observar o que acontece. E é quase como fazer uma investigação antropológica com este distanciamento saudável de quem observa sem julgar e perceber exatamente o que acontece. E quando nós conseguimos fazer esse distanciamento, vamos trazendo à consciência alguns aspectos e há outras ferramentas. E eu sei que também fizeste o curso de Educação de Emoções e há ferramentas como, por exemplo, o decreto noturno que eu, ou seja, partilho convosco num e-book que partilho, que é os 10 passos diários para uma vida de abundância. O último passo passa por decretar ao nosso subconsciente que nos ajude, não é? E tu podes também continuar a decretar ao teu subconsciente que te mostre através dos sonhos, por exemplo, e reparem que os nossos sonhos, ou seja, falam 2/3 com uma linguagem simbólica por imagens. Nós não escutamos, não vemos, ou seja, muitas vezes não temos a noção do que é dito no sonho, mas as imagens vêm muito claramente. E às vezes elas são confusas e não entendemos e não importam. Ou seja, isso não é importante. Importante é que o subconsciente seja visto, reconhecido, para que ele próprio possa dissolver o programa que criou. Obviamente, quando nós queremos ir a fundo, ou se já é algo repetitivo e que parece que eu não saio dali, que eu já fiz muitas coisas e não saio dali, é importante então, ou seja, o agendamento de uma consulta, de uma exploração mais profunda do teu inconsciente, do que pode estar a acontecer neste momento, ou seja, qual é a aprendizagem que está a bloquear. E quanto mais nós entramos no nosso interior, mais medo dá. E isto porque eu noto também, e tenho amigas e pessoas que estão ao meu lado, que querem muito, ou seja, desbloquear, querem muito avançar. E eu neste momento encontro-me a promover o meu programa de desbloquear a tua abundância em 12 semanas, que é um programa intensivo, por isso mesmo, porque eu percebi que não dá com uma consulta, não dá com 2 abordagens, muitas vezes irmos desenterrar e curar uma ferida profunda que, sem dúvida, provavelmente foi criada há muito tempo atrás. E isso implica nós termos coragem. E é aqui que eu falo, neste confronto, porque esta palavra, quando tu expressaste, fiquei ali, é quase como se a minha visão, e nós reparem como nós, na própria vida, podemos explorar a nossa vida da forma que quisermos, assim como nestas questões que eu recebo e que eu amo e agradeço profundamente, estas questões da saúde do futuro, eu vou focando em certos aspectos. E nesta tua questão específica, este aspecto do confronto, leva-nos a uma palavra que também é muito, de alguma forma, mal julgada, que é a agressividade. E a agressividade natural implica, quando tu és confrontada, que possas responder. Ou seja, é uma reação automática de ataque-defesa e ataque e contra-ataque. E o que acontece quando alguém te diz alguma coisa e tu te sentes confrontada, tu ficas em paralisação. É quase como se entrasse ali um choque. E pode ser muito útil o trabalhar este tema com o corpo, fazer exercícios do corpo, ou seja, exercícios também que te permitam conhecer a tua própria agressividade natural. E podemos estar a falar de exercícios de kickboxing, de luta livre, ou seja, tudo o que seja permitir-te, ou seja, treinar esta capacidade de contra-atacar ou contra-reagir. E obviamente que isto, se foi um aspecto que esteve bloqueado no teu interior durante muito tempo, e reparem como a nossa sociedade é tão expert em reprimir a agressividade das pessoas, e como diz uma das minhas tutoras da escola transpessoal, que é outro sítio que para mim é o paraíso, ela diz que a agressividade não é agressão, e isto é muito importante. Ou seja, nós temos de resgatar esta agressividade para podermos vingar ou para podermos ter sucesso no mundo exterior. É muito importante o contacto com as emoções, a ternura, o bem-estar.
mas também é muito importante despertarmos esta garra, esta fera que temos dentro e que nos defende e que nos diz alto, para! Ou seja, enquanto não conseguirmos fazer isto, o que pode acontecer é realmente esse continuar de paralisação e da sensação, Sónia, de que não te consegues expressar quando o tema não é a expressão, mas sim, ou seja, esta agressividade natural, que já seria outra aprendizagem completamente diferente da Cábala. Ou seja, é importante não confundirmos e, obviamente, aceitarmos que o ser humano, ou seja, há 10 portais de aprendizagens e todos estão interligados, assim como o nosso físico está interligado ao nosso emocional, ao nosso mental, ao nosso espiritual e à nossa dimensão energética. Por isso, muitas vezes, ou seja, a ti e a todas as pessoas que sintam também alguma dificuldade em expressão, e curiosamente, esta aprendizagem da expressão de forma autêntica está do lado yang. Porque realmente expressar é algo ativo, é colocar as minhas ideias no mundo sem ter medo, ou mesmo tendo medo, atravessando esse medo e dizer, eu estou aqui e eu assumo. E então, ou seja, Sónia, a minha proposta para esta semana é que observes dentro e provavelmente lá vais encontrar as respostas, ou seja, qual é o passo a seguir? O que é que tu podes fazer para realmente curar essa parte que quando confrontada fica em choque? E pode ser, tal como disse anteriormente, ou seja, treinar, imaginar que vem alguém e que eu tento atacar, tento lutar. Isso é muito importante, não tem nada a ver com agressão e é esta castração que fazemos do nosso lado masculino que também nos provoca algumas dificuldades na vida, em sociedade, porque este sistema está completamente patriarcalizado, ou seja, este lado masculino guerreiro, nós temos de o ter. E às vezes causa-nos internamente algum conflito. E qual é o que domina mais? Eu também não quero ser demasiado agressiva. E o que eu tinha de dizer há bocadinho, Sónia, que entretanto passou-me e agora voltou-me, é que não tenhas medo também de exagerar para o outro lado. Quando nós estamos a aprender, e estas aprendizagens da Cábala significa isso mesmo, ou seja, estamos a tentar encontrar equilíbrio num tema. E então esse equilíbrio, para ter equilíbrio, nós muitas vezes temos que viver os polos. Ou vivemos o polo de que eu não me expresso e está tudo aqui no meu mundo, ou então eu vivo o polo, ou seja, que eu agrido toda a gente verbalmente, ou seja, isto é humano, nós somos humanos. Obviamente que se tivermos um treino diário de meditação, estas reações já não saem e depois o que sai é uma escolha consciente da forma como tu queres comunicar. Mas num cenário em que tu imagines, se alguém te confronta, dentro de ti tem que haver um alto, e a minha ideia é esta, e ultrapassar o choque, ou seja, atravessar o choque. Isto é com treino e é passo a passo. A minha sugestão, Sónia, não desistas, ou seja, continua a questionar-te e não tenhas medo de ir mais profundo, ou seja, se é algo muito importante para ti, investe em ti. Ou seja numa consulta, seja num programa. Garanto que no programa Desbloqueia a Tua Abundância, em 12 semanas, nós abordamos todo este tipo de questões muito detalhadas. É quase como se fôssemos aprendizagem por aprendizagem. Perceber, ou seja, em que ponto é que estás, e naqueles pontos em que estás ótima, melhoras, e nos pontos em que há uma ferida, vamos curar essa ferida. Por isso faço-te esse convite, se quiseres agendar uma sessão, vou passar aqui por baixo, ou seja, estamos com as inscrições abertas para o programa e estou durante 2 semanas, um curto período de tempo, a facilitar estas sessões de agendamento gratuitas para irmos um bocadinho mais fundo e perceber de que forma te posso ajudar e se este programa faria sentido na tua questão. Obviamente que apelamos ao senso comum no sentido de que realmente tu queres investir na tua desbloquear, ou seja, é mesmo só para pessoas comprometidas. E obviamente quando nós nos comprometemos connosco e temos as ferramentas certas para dar a volta, ou seja, acontecem milagres. E têm acontecido muitos milagres ao longo das pessoas que eu tenho acompanhado neste programa. Sónia, para além disso, deixo-te com esta mensagem. Mostra a tua garra, desperta o poder que há em ti.
Um grande beijinho para ti, Sónia, que eu conheço tão bem. Grata pela tua questão. Façam mais questões para a saúde do futuro. Um bem-aja e uma excelente semana a todos.